Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre relato. Objetivos: ler e analisar relato, reconhecendo especificidades desse tipo de texto. Reconhecer os elementos constitutivos de um podcast. Reconhecer a diferença entre a linguagem escrita e oral. Certamente alguém já te contou uma experiência, não é mesmo? Vem cá, vou te dar um tempinho. Conte algo interessante que aconteceu com você esse mês, para um colega, rapidamente. Foi? Beleza. Então, você acaba de estar relatando um fato. Mas será que é só isso quando a gente relata? Vamos conhecer o gênero textual relato. Acompanhe a leitura. Abre aspas. Tudo começou, na verdade. F, com o meu irmão mais velho, né? Ele começou a trabalhar no aeroporto Santos Dumont primeiro do que eu, antes de mim. Como engraxate, porque já tinha uns outros amigos ali da área. Enquanto no relato oral, então, nós notamos a presença da oralidade como uma linguagem descontraída, no relato escrito, o que acontece? A linguagem formal é utilizada e seguimos as normas da língua como concordância, pontuação, ortografia, coesão, coerência, dentre outros. É possível que um relato oral seja transformado em escrito por meio da técnica de transcrição da fala do protagonista. O relato pode ser de vários tipos e em vários formatos. Porém, o que ele será sempre? Ele será uma narrativa, ou seja, alguém que conta algo. O que torna o relato diferente das outras narrativas é o quê? A pressuposição da realidade contida nele. Um podcast de relatos. Relato de uma quarentena. Então, aqui nós temos nesse texto a seguinte questão. Podcast com 4 episódios sobre as novas rotinas no período de isolamento social, devido à pandemia do coronavírus, com informações importantes, depoimentos e cuidados sobre esse período. O programa é uma produção dos alunos da 5ª fase de jornalismo da Faculdade de Joinville, da disciplina de rádio. Então está disponível no Spotify, né? Um podcast de relatos. O que é um podcast? Podcast com 4 episódios, né? Fala sobre o isolamento social devido à pandemia, tem informações importantes, depoimentos. Então, esse programa é desenvolvido por os alunos da Faculdade Joinville, da disciplina de rádio jornalismo, está disponível na Anchor.fm, Relatos de uma Quarentena. Para você que gostou do assunto, que se interessa em ouvir, tá aí. Mas o que é de fato podcast? Podcast é uma forma de publicação oral na internet. Ou seja, um conteúdo em áudio disponibilizado através de um arquivo de streaming que conta com a vantagem de ser escutado sobre demanda. Ou seja, quando você quiser, onde você desejar, da maneira que você melhor conseguir. Pode ser ouvido em diversos dispositivos, o que ajudou na sua popularização. Costuma abordar um assunto específico para construir uma audiência fiel. Ainda que sejam textos que possuam a mesma função comunicativa, ou seja, relatar um episódio relevante da vida do protagonista, no caso o narrador, os relatos pessoais podem surgir de maneira oral ou escrita. Preparado? Atividade 1. Vamos lá? Então vem comigo. Considere o fragmento em destaque e responda. Podcast com 4 episódios sobre as novas rotinas no período de isolamento social. Pergunta-se, o que é um podcast e o que ele tem em comum com o relato? Faz aí, eu te aguardo aqui.
Voltei e estamos resolvendo a atividade 1. A proposta é que você considere o fragmento em destaque, está aqui no retângulo, né? Podcast com 4 episódios sobre as novas rotinas do período do isolamento social. A questão gira em torno de você descobrir o que é um podcast e o que ele tem em comum com o relato. Então, o podcast é uma publicação oral na internet. Visto isso, o que ele tem em comum com o relato? O fato de poder ser a contação de uma experiência, ou seja, um discurso relatando algo que alguém conta. O podcast em si, o que ele tem? Ele tem o conteúdo de áudio que é disponibilizado através do arquivo de streaming, né? E o que ele faz? Ele relata o episódio relevante da vida do protagonista. Então, isso é o que ele tem em comum com o relato. O relato oral versus o relato escrito. Então, eu tenho aqui, ó. Tudo começou, na verdade, F, com o meu irmão. Meu irmão mais velho, né? Ele começou a trabalhar no aeroporto Santos Dumont, primeiro do que eu. Antes de mim, como engraxate, porque já tinha uns outros amigos ali da área. A grande diferença entre as duas modalidades é certamente o quê? A linguagem, né? Você já nota aqui a questão da linguagem com os vícios da oralidade. Eu não tenho a norma culta presente obrigatoriamente. Características do relato. Então, características de um relato tanto oral como escrito. As principais características do relato pessoal são textos narrados em primeira pessoa. Então, será, tudo começou com meu irmão mais velho, tá? Aí ele coloca verbos no presente, em grande parte no pretérito. Tudo começou, ele começou, o verbo tá no pretérito, confere. Caráter subjetivo, ele tá contando, ó. É como engraxate, porque já tinha uns outros que moravam ali na área, o irmão mais velho, tá contando da subjetividade dele, né? Beleza. Aí, experiências pessoais. Comenta aqui da experiência pessoal dele, de como ele começou, né? Que o irmão dele trabalhou, eles trabalharam como engraxate. E a presença de quem? De emissor e receptor. Então, até aí tá tranquilo. Já o relato de experiência. Então, acompanhe a leitura. Esse relato, vamos checar a fonte no nosso eterno combate às fake news. Ele vem do site escrevendofuturo.org, né? Relatos da prática, intitulado. E a senhora, professora, vai escrever o quê? Então, aqui eu tenho. Nas edições anteriores, lecionei para o ensino médio e as oficinas de artigo de opinião eram animadas e produtivas. Tanto que por 2 vezes conseguimos chegar à semifinal e na última até final. Agora o gênero era diferente, crônica. Em todas as etapas devemos contar com os desafios, planejar para contorná-los e superá-los. Trabalho em cômodos improvisados, onde o uso do data show, TV ou até mesmo de um som, muitas vezes é enviado. Por isso eu sempre tinha à mão meu antigo caderno, pois nem sempre era possível usar o caderno virtual. Outros desafios surgiram. Alunos com baixa estima, desinteressados, agitados. Comecei a duvidar de que meu entusiasmo seria capaz de alcançar a todos. Temos a proposta da atividade 2. Observe. Tudo começou, na verdade, F, com o meu irmão mais velho, né? Ele começou a trabalhar no aeroporto Santos Dumont primeiro do que eu, antes de mim. Como engraxate, porque já tinha uns outros amigos ali da área. Letra A. Você identificou sobre o que é esse relato? Letra B. Na transcrição do texto foram utilizadas muitas reticências. O que essas reticências indicam? A reticência que, na verdade, F. Outras reticências, porque já tinha uns outros. Na minha leitura, você já tem uma dica do que elas indicam. Faz aí, que eu te aguardo aqui.
Voltei. A questão A é só se você identificou sobre o que é o relato. Porém, eu quero retomar com você antes aqui, ó, um conceito de relato para que você não tenha dúvidas, né? Então, olha só. O relato pode ser de vários tipos, em vários formatos. Então, o que é um relato? É uma narrativa, alguém que conta algo. E o que torna o relato diferente de outras narrativas é o quê? A pressuposição de realidade contida nele. Muito importante falarmos sobre essa pressuposição da realidade. Enquanto no relato oral notamos a presença das marcas da oralidade, né? Com uma linguagem descontraída, né? Nós vimos o quê? Que é possível um relato oral também ser transformado numa transcrição, né? Então aqui agora a questão pede para você identificar. E o que você identificou será? Você conseguiu? Então veja, o relato de experiência, como o nome já diz, é o quê? A descrição detalhada de alguma experiência. Identificado isso, pode ser no campo acadêmico ou até mesmo no cotidiano. No caso, uma prática de texto, ou seja, uma crônica. Na transcrição do texto foram utilizadas o quê? Muitas reticências, ó. Então eu tenho, ó, agitados, tá? Aqui também eu tenho, ó, verdades. E o que elas indicam? Elas indicam o quê? As hesitações, as pausas da fala. Quando eu releio, eu noto bem isso. Tudo começou, na verdade, F, com meu irmão mais velho, né? Ele começou a trabalhar no aeroporto Santos Dumont primeiro do que eu, antes de mim. Percebe a pausa? Ó? Porque já tinha uns outros, então eu tenho a pausa aqui. E o que mais? Por se tratar de um relato oral, percebemos uma série o quê? De truncamentos, indicadores do que isso? Que a pessoa que faz o relato, ela não completa o que começou a dizer. Tudo começou, na verdade, truncou, ela não completa, ó. Com meu irmão, tá? Aí, porque já tinha uns outros. Aí ela muda, ó, outros amigos ali da área. Ela teve uma pausa, um truncamento aqui. Com isso, chegamos a uma sugestão de atividade. Para isso, eu vou te dar um tempinho para você produzir um relato. De que maneira? Como o próprio nome diz, o relato de experiência é a descrição de alguma experiência detalhada, alguma experiência visível. O que você vai fazer agora? Você vai pensar sobre algo marcante na sua infância. E aí você vai conversar com o colega para você poder gravar, ouvir e trocar. Vou te dar um tempinho aí para você pensar nisso antes. Olá! Então veja, a ideia era produzir um relato pessoal sobre algo marcante na sua vida. O que você pode ter seguido de indicações? As características do relato. Tanto escrito quanto oral, você vai perceber que o texto está narrado em que pessoa? Na primeira. Vai usar verbos no presente em grande parte do passado, por exemplo. Também você vai notar que esse seu relato, ele tem um caráter o quê? Subjetivo, é o que você pensa, o que você sente. E mais,
é uma experiência pessoal, no nosso em questão aqui, algo da sua infância. A presença de você, que é o emissor, e quem é o seu receptor? O seu colega. Então aqui, ó, você vai agora gravar o seu relato, vai ouvir e vai trocar com o colega. Então, eu troco com meu colega comigo e vice-versa. De maneira que, após ter feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos escrever um comentário. Então, você vai pedir a ele que faça um comentário escrito sobre o que achou do teu relato. Então, produza um relato pessoal sobre algo marcante da sua infância. Será que foi quando você ganhou a tua primeira bicicleta? Será que foi quando você teve uma experiência muito positiva? Sobre o que você narrou? Ok? Conferido? O que aprendemos? Lemos e analisamos trechos de um relato e aprendemos que relato é o quê? Uma narrativa. Também vimos que o relato pode ser como? Oral escrito, e em formato de podcast, pode trazer relatos específicos. Vimos o exemplo do Relatos da Quarentena. Reconhecemos características de um podcast e de relato para planejar e produzir um texto com este formato oralizado. Neste vídeo falamos sobre relato. Espero que vocês tenham gostado e até breve.